Estamos gravando essa aqui, a quarta aula da nossa matéria de angelologia e demonologia. Repito, estamos gravando esta aqui, a quarta aula da nossa matéria de angelologia e demonologia. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, segunda-feira, 10 de abril de 2023. Este é o curso médio em teologia da Academia Bíblica Bereia. Para alguns alunos, esta é a última matéria do curso médio, para outros ainda continuarão ainda alguns meses, né? Mas para alguns é a última matéria. Creio que a irmã Lúcia Miklos e a irmã Ruth, para elas é a última matéria, então elas já estariam partindo, né, para o Eu bacharel em também. e também, é perfeito. Então seriam para três. Eu sei que são três, quatro, no máximo. Então seriam de 3 a 4 alunos que estariam migrando, né? E também nós vamos ter um outro grupo de alunos que é um tanto automático, né? Vão estar fechando no médio, né, na turma da terça e da quarta e vão entrando aqui. Então é uma rotatividade que não para, graças a Deus por isso. Mas vamos lá. Vamos na página de número 11. Os anjos maus. Vamos entrar nessa parte, mas eu quero fazer um rápido resumo. Está chegando a irmã Lúcia Miklos. Ela é interessante, né? Quando eu estou abrindo a boca para começar a aula, ela aparece, parece que ela até adivinha, né, que eu já estou Ninja. abrindo a boca. Né? Ela é ninja, exatamente, né, no bom sentido. Irmã Lúcia, a senhora é ninja no bom sentido, sabia? Santo Deus. Quando eu já estava abrindo a boca para começar a lecionar, a senhora tão que aparece. Isso é Pouquinho coisa de aluna atrasada mesmo. ninja. Só a senhora, Lúcia, a senhora não existe. A senhora é um personagem, a senhora é patrimônio do Beriba. Oxe, A senhora é eu estava patrimônio fazendo, da nossa escola, né? Eu vou fazer correndo, menção. fazendo. No dia da formatura, eu vou fazer menção, com todo respeito à senhora, uma menção muito carinhosa. Está aqui, ó, um dos patrimônios da nossa Academia Bíblica Ai, Bereia, eu, nossa irmã Lúcia Miklos, né? Ela é a, ninja. a Quem ninja. entendeu, entenda, né? Mas o pessoal vai questionar: o que que é isso? Aluna ninja? Ó, só nós sabemos desse segredinho. Ela, mas amém, graças a Deus pelos alunos ninja, né, que fazem uma diferença Estava fazendo uma tremenda aqui no janta nosso. correndo, pastor, por isso que eu atrasei um pouquinho para entrar. Ai, Eu entendo que a vida é bem complicada, puxado demais. é bem complicado. Não pensem que para mim não é não, porque se eu for dizer um pouquinho, 10% do que eu passo, vocês vão dizer que eu sou louco em estar aqui Nossa. dando aula para vocês, né? Porque eu tenho um dia bem acelerado. Irmã Eliadna, lá, daquela Ai, querida Senhor. cidade, Nacho é bonito, mas não no frio. No frio eu fujo. Igual, com todo respeito, o Drácula foge da cruz, eu fujo de Nacho. Hoje fez calor aqui. Aqui também Bosto fez. Que Boston, Boston eu já estou ciente desta situação, né? Deu um calorzinho, né? Que ajudou bastante a mudar, né? A situação. Mas amém. Deixa eu apresentar um rápido resuminho, né? Um rápido resuminho da, da situação da nossa matéria, né? Que ela, como vocês já observaram, não é uma matéria fácil, é uma matéria que traz uma enorme complexidade. Então, vamos trabalhar com um resuminho, só para nós entrarmos numa visão bem mais panorâmica. Deixa eu ver aqui, ok. Acho que vou ter que fechar de novo, só um momentinho. Ah, alguém está entrando mais, só um momentinho, vou ter que abrir de novo. Só um momentinho. Já não estou conseguindo abrir. Infelizmente, eu estou tendo problemas em abrir o nosso. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Se eu consigo. Conseguir agora. Agora vai. Agora vai. Não estou conseguindo, por alguma razão, abrir hoje. Só um momentinho, irmãos. Isso não acontece sempre.
Eu estou tendo um problema para abrir os nossos arquivos. Ok, agora consegui. Agora consegui. Perfeito, agora eu vou conseguir. Deixa eu só colocar o full screen. Perfeito. Isso. Perfeito. Ok, vocês estão conseguindo visualizar os slides, sim ou não? Estão Yes. conseguindo? Perfeito, Yes. perfeito. É que eu queria fazer desaparecer uma barrinha aqui, não estou agora consegui. É só eu falar que ela desaparece. Que bom, deixa eu ver se eu coloco ela numa posição que ela possa desaparecer. Perfeito. Bom, vamos lá. Já falamos, né, sobre a questão da angelologia, né? A angelologia é uma matéria da teologia que estuda os anjos. Podemos relacionar dois pontos para justificar a importância desta doutrina, não é? Aí nós temos esses dois pontos. A negligência da angelologia tem facilitado a propagação de ensinos heréticos sobre os anjos como cultos ou adoração aos anjos e demônios. Ensinos sobre anjos cabalísticos. Isso já falamos isso aqui, irmã. A Lúcia entende perfeitamente esse plano de fundo da cabala, né, que ela é muito normal dentro do misticismo judaico, certo? Mas não é conhecido pelos cristãos. Segundo ponto, a falta de conhecimento sobre angelologia também tem sido marcada pela implantação de muitas seitas, como agnósticos, espiritismo e bruxaria. Então, quando não se estuda apropriadamente essa matéria, abrem-se brechas sérias, né, de distorções e más interpretações. Podemos dizer que as bases doutrinárias da angelologia foi formulada por Agostinho no século IV depois de Cristo. Assim, pois, de maneira alguma e em tempo algum os espíritos que chamamos anjos começaram por ser trevas. No mesmo tempo em que Deus os criou, foram luz, criados não para serem ou viverem simplesmente, mas ainda iluminados para viverem vida feliz e sábia. Palavras de Agostinho de Hipona, né? Um sábio, servo de Deus do século IV depois de Cristo. Divisão do estudo da angelologia. Dentro da angelologia temos uma divisão importante chamada demonologia, estudo sistemático a respeito dos demônios, que não será tratado, claro, neste slide, mas nós vamos entrar hoje nesta parte. Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados, não é? A palavra mensageiro vem do hebraico malak, do grego angelos, do latim angelus e do português anjo. O termo grego angelos era usado para o mensageiro ou embaixador. Os anjos falam e agem em nome de Deus. É Deus quem os envia ao nosso favor. No hebraico, o termo malak indicava um ser celeste espiritual com poderes sobrenaturais. O Salmo 103, verso 20, nos traz, bem dizer, o Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Na Bíblia, este termo malak também se aplica a mensageiros humanos. Bem interessante isso em chamar a atenção. 1 de Reis 19:2, Lucas 7:24 e Apocalipse 2:18 e 3:1. Quando foi que Deus criou os anjos? A Bíblia é a única fonte de informação confiável. Não diz o momento exato em que os anjos foram criados. Alguns teólogos consideram que os anjos foram criados nesta ordem da criação. Não é algo definitivo para fazermos afirmações, mas é algo a ser considerado. Por exemplo, as regiões celestiais, quando foram criadas, provavelmente baseado em Efésios 3:10 e em Gênesis 1:1 e 2:1, céus e anjos foram criados ao mesmo tempo. Aí vem uma segunda ordem da criação. Aí vem os corpos celestes, que são as estrelas e os planetas, e por fim, o planeta Terra, como diz aqui no gráfico, e os seres irracionais, culminando com a criação do homem.
Qual é o número de anjos que foram limitados? Seu número ilimitado. São descritos de 7 formas. Miríade de anjos, 20 mil, milhares de milhares, milhares de milhares, mais de 12 legiões, multidão dos exércitos, milhares de anjos, incontáveis hostes de anjos. Por que Deus criou os anjos? Anjos são seres ativos no serviço de Deus, tanto no céu como na terra. Anjos são encontrados em 35 livros da Bíblia, em 273 referências. Olha que interessante, dos 66 livros da Bíblia, temos 35 livros da Bíblia que se referem aos anjos. Deus envia os anjos como mensageiros em auxílio aos homens para colocar em prática a sua vontade. Existem 2 classes de anjos. Os bons, já falamos alguma coisa sobre eles, né? Obedecem à vontade de Deus e estão a serviço dos santos. Hebreus 1,14. E os anjos maus, que recebem ordens de Satanás, de acordo com Efésios 6,12. Essa perguntinha, eu creio que não foi feita, mas valeria a pena considerarmos. Podemos orar e pedir proteção dos anjos? É a pergunta. Resposta: não devemos orar e adorar anjo algum. Colossenses 2,18 nos deixa bem claro. Devemos orar para Deus, pois Ele é o nosso protetor, 1 de João 5,18. Se necessário, Ele enviará anjos ao nosso favor. O Salmo 91,11, assim nos especifica. Como já falamos, os anjos são criaturas espirituais, invisíveis aos humanos, podem aparecer em visões e sonhos e podem adotar forma humana se necessário. São sobrenaturais e racionais, possuem força e inteligência acima dos homens. São grandes multidões no céu, não são autônomos nem independentes, não agem como tal e nunca receberão adoração. A habitação deles é o céu e eles vêm sempre à face do Pai. Diferente dos homens, são imortais, não se casam, não se reproduzem. Eu vou fechar aqui esse ponto 4. Algumas ações dos anjos no Antigo Testamento. Anunciam a destruição de Sodoma, destruíram Sodoma e salvaram Ló. Olha o poder que o anjo tem, o que os anjos têm. Os anjos guardaram Jacó, um anjo repreendeu a Balaão, um anjo repreendeu os israelitas por sua idolatria, um anjo comissionou Gideão a livrar Israel, um anjo anunciou o nascimento de Sansão, um anjo feriu o exército assírio, um anjo acudiu Elias quando este fugia de Jezabel. Temos também Eliseu, esteve cercado de anjos invisíveis, um anjo livrou Daniel dos leões, anjos acamparam-se em redor do povo de Deus e anjos ajudaram Zacarias a escrever e muitas outras ações. Nós vamos avançar um pouquinho, tá? Já falamos da hierarquia dos anjos, ok? Falamos já dos querubins, também falamos dos arcanjos, certo? Do arcanjo Miguel, já falamos do Gabriel, ou seja, esse tratado que já trabalhamos trouxe de uma forma, não vamos dizer abundante, mas importante, não é? Para que conheçamos um pouco sobre a questão dos anjos. Vamos então entrar hoje na demonologia, o estudo sobre os demônios. Tá? Nosso objetivo não é, de forma nenhuma, sermos polêmicos, mas o mais bíblico possível. Vamos lá. Origem e queda de Satanás, da nossa apostila. Em Isaías 14:12, Satanás é chamado de Lúcifer. Como já havia comentado com vocês, esse nome Lúcifer não aparece nas nossas traduções em língua portuguesa, senão na Vulgata Latina, Lúcifer, mas em português é estrela do dia, filho da alva. Acredita-se que apenas Deus estava acima dele, de acordo com Ezequiel 28:11-15. Havia pouquíssimos segredos que ele não conhecia. Satanás planejou tomar o trono de Deus porque em algum momento imaginou que, por ter sido criado, Deus também o teria sido.
Ele não tinha ainda a ideia da onipotência de Deus. Ele achou que em algum momento de oportunismo, Deus tomara o domínio dos céus, subjugando todos os seres celestiais, inclusive a ele. Para vocês observarem o nível de ignorância, se assim podemos dizer, de desconhecimento, embora poderoso, mas como anjo, Lúcifer estava, vamos dizer, cego já por uma pretensão, por uma arrogância, né? Por um egoísmo. Isso é muito curioso. E ele não conseguia discernir que o Todo-Poderoso era o Eterno. E o Eterno não pode, não poderia ter sido criado. Tudo leva a crer que em algum momento, aqui, essa pergunta, mas o que fez Satanás pensar que poderia derrotar o Criador e assumir o seu lugar no céu, se Deus havia lhe dito que ele era apenas uma criatura? Tudo leva a crer que em algum momento ele duvidou isso. Isso porque ele fora colocado como corregente da criação. E a ele foram desvendados quase todos os segredos do universo. Isso tudo o colocava em posição privilegiada de poder em relação a todos os seres criados por Deus. Seu poder era tanto que isso lhe subiu à cabeça. Possivelmente a linha de raciocínio seguida por Satanás tenha sido esta. Será que não é verdade que tanto ele como Deus se originaram de alguma maneira desconhecida? Que Deus, que em algum momento oportuno, por alguma questão de tempo apenas, não teria tomado o poder? Se Deus não me criou, pensou Satanás, quem poderia ter me criado? Se Deus não era o Todo-Poderoso, quem o era? Se Satanás tentou tomar o poder, era porque, de alguma forma, ele queria estar de pé, ele queria estar em pé de igualdade com Deus. Olha a mentalidade de Satanás. Agora, vamos parar para pensar. Essa mesma mentalidade prevalece na grande maioria dos seres humanos. Eu vou repetir, esta mentalidade prevalece na grande maioria dos seres humanos. E não se espante, não se assuste, até mesmo nos cristãos. O quê? Até mesmo, não em todos, graças a Deus por isso, mas em alguns cristãos que quando recebem muito poder, muita autoridade, muitos privilégios, se não tem maturidade espiritual, se não está crescido espiritualmente, sobe para a cabeça. O 16º presidente americano, Abraham Lincoln, disse que o homem se revela quando a ele entregue 3 coisas: dinheiro, fama e poder. O homem se revela. Você não descobre, ele é revelado. Porque aqui dentro, só um que conhece, só um aqui dentro. Mas quando é dado dinheiro, fama e poder, vem à tona o que está escondido. Dê alguém dinheiro, fama e poder. A pessoa se revela. No caso de Lúcifer, foi fácil. Ele, pelos privilégios que ele estava cercado, que vamos considerar foi o que Deus quis. Deus poderia ter dado para Miguel, para Gabriel, para o anjo, mas decidiu dar para Satanás ou para Lúcifer. Alguém já especulou, porque Deus queria definitivamente testar aquela criatura. E eu confesso que creio nisso. Era uma maneira que Deus encontrou para o quê? Para desmascarar o que estava oculto. E faz sentido, porque Deus trabalha assim, irmãos. Deus, para desmascarar o pecado, ele coloca o indivíduo numa situação de aperto, até que a coisa aflora. Interessante. Porque Deus já sabe todas as coisas. Agora, Deus simplesmente lhe dá aquela oportunidade para o camarada se arrepender, mas se ele não se arrepende, alguém já especulou. Isso aqui é uma especulação, não estou afirmando nada. Que Deus deu uma oportunidade até mesmo para Satanás se arrepender. Aí alguém me pergunta, isso faria sentido teologicamente? Se a gente parar para pensar, acredito que sim. Mas por ter sido um anjo, por ser um anjo,
de tanto poder e privilégios, ele foi descartando oportunidade em cima de oportunidade, oportunidade em cima de oportunidade, oportunidade em cima de oportunidade. Chegou um ponto que ele já não tinha mais volta. Um O aluno já me pastor, perguntou. Isso é interessante para a gente parar para analisar. Diga. a gente vê, Judas, tu falou um pouquinho antes, que às vezes o poder é dado para um teste, né? E eu creio que não é só foi para Satanás, nós como ser humano temos também, Deus nos dá às vezes oportunidade, às vezes ele nos coloca no lugar onde a gente tem necessidade de desenvolver algo que falta em nossa vida. A Yeah. gente vê Judas Iscariotes, ele era um materialista, ele gostava do dinheiro, ele era um egoísta, mas Yeah. Jesus não sabia disso, claro que Jesus sabia, mas Jesus Sabia. deu ele a oportunidade de ser exatamente, colocou ele na posição onde ele precisava ser transformado, entendeu? E eu fico assim, observando nós como crente, como servo de Deus, que muitas das vezes o Senhor nos coloca também em posições que a gente é muito perseguido, e às vezes a gente pensa que é o homem, que é o ciclano, que é o betano, mas Jesus está nos dando a oportunidade de desenvolver algo na nossa vida que precisa ser transformado, entendeu? Às vezes a Yeah. pessoa fala Yeah. assim, bobo, eu não vou mais é, mexer na igreja, não, porque eu estou sendo muito perseguido. Bom, aí você pergunta, por que eu estou sendo perseguido? O que Deus quer trabalhar na minha vida? Eu preciso ser humilde, eu preciso aprender a amar o outro de uma maneira um pouco mais excelente, eu desenvolver um amor incondicional na minha vida. Então, veja assim, desde o princípio, a gente entende que Deus, ele nos criou e nos dá a oportunidade de desenvolver o que na nossa vida precisa ser mudado. É o que Yeah. acho que aconteceu com Lúcifer, com certeza. Deus deu ele todo o poder, né? E que era claro que Deus criou ele com livre-arbítrio, como ele criou nós também, né? Somos também criados com livre-arbítrio, mas olhamos dentro de nós, nós sabemos quanto em nós precisa ser transformado e Deus nos coloca exatamente aonde precisa ser transformado, e muitas das vezes a gente, como cristão, não entende. Completo sentido, faz sentido. Então, graças a Deus, eu pensei que eu estava vivendo um pensamento herético por mais de 45 anos, mas não, faz sentido realmente. Tudo que a senhora está falando, né? Inclusive o famoso filósofo sueco Immanuel Kant, você já ouviu falar dele? Ele também tem a mesma mentalidade. Ele escreveu um tratado sobre os anjos em 1794, que na época foi uma polêmica, ou seja, ele tinha uma mentalidade bem avante do seu tempo, bem avançada. Ele foi altissimamente criticado. Eu gosto muito desse tratado sobre os anjos. E ele fala, parece que a senhora leu as letras, as palavras de Immanuel Não, mas Kant, eu não li, não. Eu né? gosto muito E dele, eu, mas eu nunca li isso, eu não. também sempre fui. Vou passar para a senhora uma cópia em PDF no seu WhatsApp do privado. E eu sempre fui um adepto também dessa mentalidade, porque Deus conhece a essência de cada um de nós. E Ele sabe aonde a gente vai derrapar. Pelo amor que Ele tem por nós, que é tão grande, Ele quer evitar o pior. E para evitar o pior, o que que Ele faz? Ele nos testa, dando uma série de oportunidades para que a gente para que a gente considere, reconsidere, se arrependa, volte atrás e vai, e vai, e vai. E não poderia ser diferente com um anjo de tanto poder e de tanta responsabilidade. Pastora Priscila, por favor. Eu só vou acrescentar algo. Gostei muito da fala da irmã Lucy. Por exemplo, às vezes você quer mudar de ambiente por causa das situações, problemas, não é? É nossa posição como ser humano, a gente quer mudar de ambiente. Mas, Exato. mas a gente tem que colocar na mente o seguinte: ninguém muda ninguém, né? É o Espírito Santo que transforma nós a cada dia. E que se nós tivéssemos a consciência de que ninguém muda ninguém, não é verdade? Ninguém tem o poder, somente Jesus e somente o Espírito Santo que molda as nossas vidas todos os dias. Só queria acrescentar isso, que às vezes a gente muda de ambiente achando que o ambiente é o problema. Não, somos nós mesmos os problemas. Não é verdade? A Há gente tem que mudar circunstâncias, nós né? Há todos. circunstâncias, sim, não são todas, mas há circunstâncias que o ambiente nos afeta e temos que sair dele para que as coisas sejam mudadas, mas não são na maioria das circunstâncias. São algumas circunstâncias
específicas, mas como a senhora mesmo acabou de abordar, na maioria das vezes, né, não é sair do ambiente que vamos ter a resposta ou a solução do problema, porque o problema vai estar conosco, né? Saímos do ambiente, mas levamos o problema dentro da gente. Então são raras as situações, se eu posso dizer que saindo do ambiente o problema é solucionado. Perfeito, muito boa também a sua abordagem. Diante, então, não vamos dizer das conjecturas, mas dos pensamentos que cada um de nós aqui estamos abordando, e tem sentido teológico, sentido bíblico, vamos agora, biblicamente, visualizarmos como se deu a queda de Lúcifer. A Bíblia diz que no começo Satanás, então chamado de Lúcifer, era um ser justo e sem pecado. Ezequiel descreve a integridade e a retidão original do grande arcanjo. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Olha que interessante essa declaração de Ezequiel 28:15, aqui estou usando uma tradução mais livre, mais moderna. Ou seja, ele originalmente era puro, ele originalmente era inocente, ele originalmente era o selo da criação. Esta criatura perversa, irônico, né? Agora arqui-inimigo de Deus e do homem, anteriormente era santo e guardava o trono de Deus. Ele era digno de confiança divina e investido de grande autoridade. Por um tempo cumpriu suas obrigações impecavelmente e em perfeita obediência a Deus. Longe de ser um adversário de Deus, seus atos e sua conduta estavam acima de qualquer suspeita e contava com a confiança de Deus de tal maneira que guardava que a guarda do céu estava em suas mãos, né? Como a Igreja Católica ela erra, né? Dizendo que São Pedro é o que tem as chaves do céu. Mas, biblicamente, quem guardava o céu bonito era Lúcifer. Então, ele que tinha, né, de uma certa forma, as chaves do reino dos céus. Vamos virar a página. O estado original de Lúcifer. As Escrituras descrevem em alguns detalhes o estado original deste ser outrora exaltado. Ele era a estrela da manhã, o guardião do céu. Possuía autoridade tal que, até onde sabemos, só era menor do que o próprio Deus. Olha que coisa séria. Como querubim guardião ungido, Ezequiel 28:14, ele reinou como vice-regente no monte de Deus, expressão bíblica para o reino de Deus. Mais sábio que Daniel, Ezequiel 28:3, não havia segredo entre as miríades angelicais que ele não conhecesse. Em resumo, né, colocando na linguagem de hoje, Lúcifer era o cara. Lúcifer era o segundo no reino. Lúcifer era um camarada de confiança do próprio Deus. Mas o que aconteceu, afinal de contas? Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Isaías 14 fala sobre a queda de Satanás. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra você, que derrubou as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado no Monte Santo. Subirei no mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Peraí. Ele não precisava disso? Ou precisava? Não. Ele tinha todos os segredos dos anjos ao seu critério. Ele guardava a presença de Deus. Era o segundo. Tinha privilégios incomparáveis diante de Deus e diante dos demais anjos. Precisava isso dele? Não, ele não precisava disso. Mas algo estranho aconteceu. Ezequiel 28 relata a causa de sua queda. Orgulho. Irmãos, me permita tomar alguns minutinhos, e eu não quero ser aqui pragmático.
que é pragmático, né? Bater em cima de uma ideia como ponto de vista fosse o meu correto. Repito, não quero ser pragmático. Mas que coisa séria hoje, parece uma febre, não sei explicar, uma doença, um mau costume, uma mania, não sei. Se algum dos irmãos pudessem me ajudar a entender isso aqui, já são muitos anos que eu ouço isso de púlpito, não é? Pastores, obreiros, diáconos, evangelistas, presbíteros usarem esta mesma frase de forma repetitiva. Eu me orgulho disto. Eu me orgulho de fulano por ser um bom obreiro. Eu me orgulho por ter feito isto. Irmãos, é um negócio estranho. Me ajude a entender por que a insistência dessa frase, entre alguns dizem força de expressão, mas eu não vejo na Bíblia esta força de expressão ensinada por Jesus, ensinada pelo apóstolo Paulo, ensinada por qualquer um dos apóstolos ou discípulos de Cristo. Alguns de vocês se lembram? Se na Bíblia tem essa força de expressão, se puderem me ajudar, eu agradeceria. O que eu me lembro é Paulo dizer: eu não me vanglorio de nada. Olha só, é muito ao contrário. Ele usa o completo oposto do que hoje nós usamos. É a única conclusão, então, que eu posso chegar. Alguém pode me ajudar, por favor? É que dentro do ser humano está embutido já, no nosso DNA moral e espiritual, o sentimento do orgulho. Ainda que pequenininho, pode estar escondido, mas ele existe. Está registrado, está embutido. E só está esperando o momento para ele ganhar tamanho e A até semente. domínio. Hein? A semente só esperando para ser regada. Excelente, irmão José, excelente, é isso mesmo. Todos nós, sem exceção, e eu reconheço, eu conheço esse cara aqui ó, que está batendo no peito. Um pouquinho dele eu conheço. E todos os dias acordo e digo: Senhor, tenha de mim misericórdia, porque a semente do velho Adão está aqui dentro. E eu preciso matar essa semente. Eu preciso sufocar o poder dessa semente. Essa semente não vai poder ser regada para dar vazão a atitudes típicas do velho Adão. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu olho para a Bíblia, me olho no espelho e olho para mim e digo: uau, eu não sou diferente de ninguém. Sou falho, sou pecador. Se eu não abrir os olhos, se eu não vigiar, pum! E cai feio. Ontem eu me fiquei muito chateado, com todo respeito, com o evangelho. Pastor, eu vou imitar o senhor, não faça isso. Não faça essa bobagem. Não me imite. Não, o senhor não vai fazer. Fica quieto, fala devagar. Imita Jesus Cristo. Não, mas o senhor é imitador. Eu estou lutando há 53 anos e eu não sou ainda imitador de Cristo. Como é que é? Eu estou há 53 anos fazendo isso aqui, ó. E eu falo sinceramente, ainda não sou imitador de Cristo. Eu sou uma fraquíssima sombra. Fraca, pensa numa sombra fraquinha, quase apagando, de Jesus Cristo. Imitador, de repente esse imitador pode ser irmã Ruth, pode ser irmã Lúcia, pode ser irmão Wilson, pode ser o Wellington, pode ser irmão José, mas eu, imitador, fala sério, brinca comigo não. Brinca comigo não, meu Deus, brinca comigo não. Eu estou lutando para ser imitador, mas eu Pastor, não passo de uma sombra. Fale, minha irmã. e todo dia o Espírito Santo de Deus nos revela e nos mostra as nossas deficiências. Isso faz a gente ficar um lixo, né? I'm sorry.
Isso faz a gente ficar um lixo, porque todo dia a gente ora, fala, Senhor, me mostra, me revela, me ajuda, me transforma. E aí você tem uma atitude assim, né? Aí o Senhor fala, tá vendo isso aí? Esse é altivez. Ô, papai, tenha misericórdia. Aí você chora, você pede perdão, você pede misericórdia. Mas eu vejo assim, o momento que a gente vai trabalhando naquela área deficiente, vai aplicando a palavra de Deus sempre no mesmo lugar, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e o Senhor vai curando as deficiências do nosso caráter, entendeu? 100% correto. Agora, na Bíblia, não sei se vocês vão se lembrar agora, talvez sim, talvez não, tem um personagem que faz uma declaração chocante sobre isto que estamos exatamente falando. Ou seja, é natural que nós, seres humanos, tenhamos, em alguns aspectos, dificuldade de reconhecermos as nossas deficiências, sobretudo aquelas que nos trazem o quê? Muita vergonha, não é verdade? Nós somos assim, tá? Nós sabemos que temos as nossas deficiências, mas nós, fazemos braço duro para reconhecer aquelas que nos causam vergonha. Mas na Bíblia tem um personagem que traz uma revelação muito forte, muito impactante sobre a sua própria situação de pecaminosidade, de fraqueza, de debilidade diante de Deus. Alguém se lembra quem foi esse personagem? A Será que Bíblia é tem Davi? Davi. Oi, irmã Lúcia tá ligada, tá lá com a tomada em Davi. Salmo 139. Vamos ver o que Davi fala dele mesmo diante de Deus. Salmo 139, verso 23, 24. É uma das declarações chocantes, mas maravilhosamente sinceras. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Parece irônico. Ele está pedindo para Deus sondar o coração dele. Mas no fundo, Davi já sabe, ele conhece o meu coração. Na verdade, essa sondagem era para mexer na consciência dele, Davi, e não em Deus, porque Deus já vê tudo, não é verdade? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E aí Davi continua: prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha o que ele diz: vê se há em mim. Parece uma ironia, não é? E é uma ironia. Ele está ironizando a si próprio, porque Davi já sabe. Aqui dentro, dentro desse coração tem caminho mau à vontade. E guia-me pelo caminho eterno. Vamos aqui agora sincronizar nossos pensamentos e entrarmos em um só acordo. O homem segundo o coração de Deus. Alô? Ou é assim que a Bíblia chama Davi? Sim ou não? Ou eu estou errado? Sim. O homem segundo o coração de Deus. Se a Bíblia chama Davi o homem segundo o coração de Deus, preste atenção, o homem que é chamado pela Bíblia segundo o coração de Deus quebrou 6 dos 10 mandamentos. E, curiosamente, os 6 mandamentos que governam o relacionamento homem com seu próximo. Preste atenção, isso é muito chamativo. O primeiro mandamento, Davi cumpriu na íntegra. O segundo, o terceiro, o quarto. Por quê? Anote isso. Os 4 primeiros mandamentos são os mandamentos que governam o nosso relacionamento pessoal com Deus. Então, o relacionamento pessoal de Davi com Deus era nota 20. Impecável. Com exceção de alguma coisa, porque a Bíblia não dá detalhes, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho que levou Davi a quebrar o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º mandamento. Uau! E anote aí, do 5º mandamento até o 10º, são os mandamentos que governam o nosso relacionamento com o nosso próximo. Foram esses que Davi naufragou. Se o homem foi chamado segundo o coração de Deus, fez o que fez, alô, o que sobra para mim, para vocês, para nós? O que sobra? Eu vou dar resposta: nada, humanamente falando.
Só Graça. resta a misericórdia de Deus e a graça. Só isso. Não tentemos dar uma de bonzinhos, que não tem bondade em nós. Naturalmente falando, não existe. Bom, alguém está me entendendo, gente? Naturalmente não há. Não há. Porque muitas das vezes Deus nos coloca em certas provações, até duras. Você já sabe a resposta, né? Você já sabe a resposta. Minha serva, vou te colocar nessa provinha para você conhecer a si própria. Isso, irmão. Lá o irmão Wilson. Ô, Wilson, a sua mímica foi fantástica. Que bom que foi gravado isso aqui, para a gente nunca vai esquecer dessa. Ó. Deus, quando coloca a mim e você numa provinha, é para fazer isso aqui, ó. Modelar. Tirar aquela podridão que está Soja. irritando o Espírito Santo, que está desagradando o coração de Deus, que está atrapalhando de Deus me usar. Alguém está me entendendo, gente? O negócio é sério. O negócio é sério. Então, não vamos dar uma de bobinhos, que eu falo com isso muito respeito, em dizer, eu não tenho orgulho. Claro que temos orgulho, irmãos. Claro, está lá embutido. Guarda Só de falar assim já é um ponto, né, de orgulho. Não, José, nós temos, gente. Gente, não vamos tapar o sol com a peneira, não. Todos nós temos um potencial tremendo de orgulho. Só que está lá dentro, quietinho, caladinho. Basta regar, ele aflora. E depois que aflora, ninguém consegue abafar. Pastor, Aí ele ganha tamanho, ganha dimensão, e aí ninguém segura. Por isso que Deus tem a compaixão de cada um de nós. Fala, irmão José. os anjos que caíram junto com Lúcifer, eles não aguçaram nele esse orgulho? E a gente parar para pensar, nós temos aquela tendência de buscar quem é o culpado, ou quem foi o culpado, ou quem provocou o problema, não é verdade? Por outro lado, os anjos em estado de plena pureza e inocência, começando pelo próprio Lúcifer, tinham consciência do seu nível de responsabilidade e de autoridade. Ainda que eu argumente que os anjos aguçaram o orgulho de Lúcifer, caberia a Lúcifer até a responsabilidade de manter a sua autoridade e a sua submissão a Deus, independente da provocação ou das provocações externas. Isso porque é muito comum eu raciocinar assim. Exemplo. Irmã Ruth, é só um exemplo, por favor. Irmã Ruth pisou na bola. Mas ela pisou na bola porque alguém provocou ela a pisar na bola. Faz e não faz sentido. Porque é tirar o nosso corpo fora da nossa responsabilidade de sermos santos, puros e separados para o uso de Deus. Tentados somos e sempre seremos. Eu creio que Lúcifer, em algum momento, foi provocado, embora a Bíblia não nos dê nenhuma margem para isso. Mas eu creio que Lúcifer foi provocado pelos anjos ou por algum grupo de anjos para ele fazer o que ele fez. Embora ele tinha consciência do que fez. Independente da provocação externa. Alguém está me entendendo? Independente que ele foi provocado, ele tinha consciência, porque ele tinha maior autoridade. Gente, aí uma questão que ele tinha autoridade. Se ele quisesse, ele poderia dar um cala a boca vocês aí, ó. Eu sou o segundo da criação. E se vocês não entrarem nos eixos, eu posso penalizar e punir a cada um de vocês. Poderia acabar com Podia tudo, fazer isso? ele Claro mesmo. que podia. Hã? Ele mesmo poderia acabar com tudo. Exato, ele poderia colocar ordem na casa. Irmãos, esse mesmo problema está hoje em algumas igrejas. Pastores que deixam a coisa correr solto, não é? Em vez de cortar o mal pela raiz, né? Deixa a coisa correr solto porque o obreiro é um grande dizimista da igreja. Não, se eu fizer isso, ele vai me cortar $1.500 por semana de dízimo, eu não posso apertar essa boquinha. Não, se eu repreender aquele diácono, ele vai tirar a ajuda que dá à congregação. Parem para pensar, gente, parece que as pessoas estão amarradas em algum tipo de cumplicidade. Ação e reação, pastor.
Cristo. Oh, irmão, está sendo usado por Deus, irmão. Irmão Wilson tá lá na Califórnia por isso, né? A unção da Califórnia bateu nesse homem. Ação e reação. Irmãos, esse assunto é tão profundo. Queiramos ou não, nós aqui não somos nenhum de nós aqui somos anjos. A menos que alguém aqui esteja me enganando todo esse tempo dizendo que é um ser humano, mas é um anjo no corpo de ser humano. E eu até tenho uma leve desconfiança que dois de vocês devem ser anjos. Não sei não, vou ficar quieto. Mas vamos lá, vamos partir de um princípio. Se isso incomodou aos anjos e afetou aos anjos, imagine a nós. Imagine a nós. Ô, pastor, mas assim, colocando meu ponto de vista dentro de Gênesis, meu ponto de vista, tá, pastor? Por favor. Sim. Me ajuda se eu estiver errada. Sim. Colocando o ponto de vista, Satanás, Lúcifer, ele tinha o poder, na verdade, de mudar a mente de todos eles, porque olha para você ver, Sem dúvida, ele tinha autoridade para agir. Não, porque quando ele vem falar com Eva, ele usa uma estratégia provavelmente antiga, entendeu? Ele usa uma estratégia antiga. Ele disse, não, se o dia, né, que você... A diferença é o seguinte, se você pode ser como ele. Quer dizer, eu acho que foi ele que influenciou os anjos a se rebeliar contra Deus. Isso eu não tenho dúvida. O que nós vamos ler agora. Vamos entrar exatamente nesse ponto. Olha só, acredita-se que também Ezequiel 28 relata a causa de sua queda, orgulho. Vamos ver nas palavras bíblicas como é que a coisa aconteceu. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Isso aqui é uma tradução mais livre para nos ajudar a entender o teor da situação. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, onix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e eu expulsei, ó querubim, guardião do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa de seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Entendemos aqui o que acabamos de ler? Ele tomou a iniciativa para corromper tudo. Tanto ele tinha o poder para parar tudo, como o poder para aumentar tudo. E ele decidiu o quê? Arrebentar com tudo. Não, vamos lá. Vamos tirar o Altíssimo do trono. Uau! Então não podemos, de forma nenhuma, unicamente alegar que ele foi provocado. Acredito sim que ele foi provocado, mas ele tinha nas mãos a chave para cortar tudo naquele exato momento ou fazer a coisa degringolar e colocar tudo a perder. E ele decidiu colocar tudo a perder. Essas passagens indicam que em eras remotas, Satanás, também chamado de Lúcifer, era santo. Parece inacreditável isso, né? Se não fosse a Bíblia nos relatar isso, nenhum de nós acreditaríamos que um dia ele foi santo. Ele era aparentemente um arcanjo poderoso e possuidor de uma sabedoria incomum, que em algum ponto do passado exerceu grande autoridade como vice-regente da criação de Deus. Entretanto, ele não ficou satisfeito com tal exaltada posição, mas em seu coração aspirava a um lugar ainda mais alto, tão alto quanto o de Deus. Essa ambição pervertida tornou-se pecado em sua vida e, no final, culminou com uma rebelião declarada e a sua posterior expulsão do céu. Alguns estudiosos acreditam que Apocalipse 12:4 indica que 1/3 dos anjos se juntaram a ele. Por razões consideradas relevantes para Deus, ele não destruiu Satanás
imediatamente, virando a página. Apesar de expulso do céu, Satanás tinha acesso às regiões celestes inferiores. Mais tarde, no Jardim do Éden, ele conseguiu convencer Eva e seu marido a desobedecer à proibição divina de experimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta forma, eles transferiram o domínio que Deus lhes havia dado para Satanás. Por essa razão, o diabo tem direito legal sobre a terra na era presente. Anote isso é bem curioso. Quem era o administrador legal do planeta Terra? Adão e Eva. Adão. Adão e Eva tinham a escritura espiritual e material do planeta. No momento que eles transgridem a ordem de Deus, é como Adão pegasse a escritura espiritual e material do planeta e entregasse de bandeja na mão de Satanás. Ô, pastor, no capítulo 4 de Mateus, revela isso aí, né? Que ele tem aquele discurso lá com Jesus, que quer convencer Isso. Jesus a adorar ele. Ele falou: todo o reino que foi me dado, eu te Aí darei. está. Né? Aí está. Gente, vamos partir desses princípios. Isso é um fato. Os reinos deste mundo não estão na mão do nosso Deus. Estão nas mãos de Satanás. 2 de Coríntios 4:4 diz que ele é o Deus deste século, ou seja, o Deus desse sistema organizado, sistema econômico, político e religioso. Ele é o dono, por usurpação, claro, de toda a linha de governo no planeta Terra. Por isso que você vê em todos os governos no mundo inteiro o sentimento de orgulho, o sentimento de exaltação, o sentimento Corrupção. de vanglória. Sim, irmão José. Corrupção. Corrupção, perfeito. E o mais triste que isso, ganância, perfeito. Mas o mais estranho, eu digo que é estranho porque não poderia acontecer, mas acontece. Vemos algo parecido ultimamente, ou temos visto algo parecido ultimamente, entrando nas igrejas. Com certeza. Ô, pastor, posso ler Mateus 4? Por favor, por favor. Verso 8. Não, vou ler o 7. Jesus lhe respondeu. O 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. Tudo isso te darei. O que é isso, meus irmãos? Quem era o dono da situação? Deus ou Satanás? Resposta: olha o atrevimento de Satanás. Peraí. Isso aqui é meu. Eu darei a quem eu quiser. Agora, Satanás, com todo respeito, não estou aqui insultando a Satanás. Eu acho que ele perdeu o juízo. Ele não percebeu com quem ele estava falando. Ele não se deu conta que ele estava falando com o Criador do universo. Como é que uma criatura vai tomar arrogância de tomar posse daquilo que não é seu por direito legal? Que negócio sério. Olha o nível que o pecado faz, cega. E não acontece a mesma coisa com os seres humanos? O pecado cega de tal maneira que o camarada perde a noção do juízo. Pensa que é dono da situação. Como hoje, né, muitos obreiros de igrejas pensam que são dono da igreja. Meus obreiros, meus diáconos, meus pastores, minhas ovelhas. Ei, que é isso? Essa igreja é minha. A igreja é minha. Coloquei meu sangue, meus dízimos, minhas ofertas. Você não fez nada mais que a sua obrigação. Você não é dono, isso não te dá o direito de usucapião, isso não te dá o direito de ser o possuidor. Você fez só a sua obrigação. Eu já perguntei, mostra sua mão. Deixa eu ver o seu lado. Mostra. Irmãos, isso é ridículo. Hoje, primeira coisa que acontece, isso eu infelizmente, eu falo com tristeza, eu já acompanhei 11 divisões de igrejas aqui nos Estados Unidos.
e todas elas parecem que têm a mesma fotografia, o mesmo sintoma. A primeira coisa que acontece, peraí, fazer o seguinte, se é para dividir, essas cadeiras aqui foi o que comprei com meus dízimos. Ó, essa mesa aqui é minha. Ó, essa mesa aqui, ó, da cozinha, que arrumou essa cozinha fui eu. Eu ajudei na campanha para comprar os. Gente, uma coisa de doido. Vai lá, o pessoal depende toda a igreja, e cada um achando que é o direito daquilo que colocou. Irmãos, isso prova que essas pessoas não fizeram para Deus, fizeram para elas mesmas. E Para o que elas fossem cajado, pastor, eles fazem o quê? Parte no meio? Transferência de cajado, parte no meio? Se eu lhe disser, a senhora não vai acreditar. Só tem o direito de não acreditar. Eu já vi eles dividirem um prédio pelo meio. Uau. Chamaram uma construtora, 4 advogados. Ó, essa parte aqui do prédio é nossa e essa outra parte é de vocês. Eles colocaram uma máquina, eu estava presente, porque tinha que ter uma testemunha. E quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eles partiram o prédio. Literalmente. Literalmente. Partiram o prédio. Coisa ridícula. Eu chorei. Falei, meu Deus, o que é isso? Que miséria humana é essa? Brigando por propriedade, brigando por um pedaço de alvenaria, brigando por cadeiras, mesas, utensílios. Que miséria é essa, Jesus? Onde está o teu sacrifício? Entende? Para vocês observarem que essas atitudes são típicas de Satanás. Satânicas. Isso, são atitudes satânicas, entende? E eu acredito que até o diabo se envergonha quando vê isso. Puxa, o camarada consegue ser pior do que eu. O camarada consegue ser pior do que eu. Então, irmãos, vamos observar isso com muita atenção, irmãos. Nós não somos donos de nada. Não temos o direito de propriedade de nada. Nem a vida que você diz, minha vida, ela é nossa. Uma vez ela pertencia a Satanás, mas o sangue de Jesus nos comprou e transferiu esse direito da vida para quem? Para ele. Ele agora é o nosso dono. Então, tudo é uma questão de quem somos verdadeiramente donos. Olha só o que aconteceu aqui mais adiante. Lúcifer foi criado, a causa da queda de Lúcifer. Como este arcanjo tão poderoso, Lúcifer, estrela da manhã, caiu de tão exaltada posição até as profundezas da depravação para tornar-se o príncipe das trevas? Preste muita atenção nisso aqui. Lúcifer foi criado na perfeição da beleza. Ele possuía uma personalidade que cativava a admiração das miríades celestiais. Ele era o cara, gente. Ele era o cara. Não é incomum que alguém que possui beleza em comum crie dentro de si um imenso desejo de ser admirado pelos outros. Nisso, o Walt Disney acertou na mosca, quando ele fez o conto da Bela Adormecida e da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Isso ele acertou. Parece que ele leu a Bíblia e refletiu exatamente o sentimento de Lúcifer. Vamos lá. Lúcifer, embora tivesse uma natureza angelical, não foi exceção. Ezequiel 28:17 declara: seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza. O que hoje nos leva a ter o risco de sermos orgulhosos? Os Nossa dons beleza? espirituais, number one. Os dons espirituais. Começou por aí. Eu sou mais usado que a irmã Tatiane, eu sou mais usado que o Wellington, eu sou mais usado que a irmã Eliadna. Opa, não tem outra igual a mim, não. Eu sou a cara, eu sou o cara. Nós Deus, Os próprios quando- irmãos também, né? Como? Pastor, ele diz assim, Deus quando fala, Deus quando me usa, irmão, pode ter certeza que Deus vai cumprir. Daqui um dia você vai ver Deus cumprir. Olha a arrogância, olha a Os arrogância. seguidores. Olha o direito de exclusividade, irmãos. Irmãos, não temos esse direito de exclusividade. Se Deus está usando o Wellington mais do que a irmã Eliadna, irmão Wellington tem que baixar a cabecinha, Senhor. Eu estou numa situação difícil, porque tu está me usando mais do que a Eliadna. Se Deus está usando a irmã Eliadna mais do que o irmão José, a irmã Eliadna tem que baixar a cabecinha e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu estou correndo risco de eu cair. Irmãos, o momento mais crítico, pode ser estranho que eu estou dizendo aqui, na vida de um cristão, mais alarmante é quando Deus começa a me usar muito.
É Eu Cristo tenho da que onda. redobrar a vigilância. Não é você fica angustiado, agradece a Deus, mas duplica, triplica, quadruplica a sua vigilância. Porque a queda é um passinho só. Que pastor, está repreendido? Não estou repreendido, não. Isso é um fato. Quanto mais Deus usar a minha, você escreve. É um pedacinho para a nossa queda. Mas se a cada momento reconhecermos que dele dependemos e para ele fazemos, aí vamos nos manter de pé porque estamos olhando para ele. Quando começarmos a olhar para nós mesmos, como Lúcifer olhou para si, aí reside o perigo. Deus está te usando, irmã Lúcia, continua olhando para ele. Deus está te usando, irmão Wellington. Não tira os olhos dele nem por brincadeira. Nem que a sua esposa grite, Wellington, olha para si próprio. Não, mulher, eu te amo de paixão, mas eu não vou olhar para mim, não. Vou continuar olhando para Jesus. Irmão José, se Deus lhe usar muito, não seja tentado a se olhar a si próprio. Poxa, o José de Souza. A vaidade. Ô, pastor, mas olha só, quando o Senhor vai desenvolvendo um dom, vai querendo nos dar um dom espiritual, nós temos um alerta de desenvolver o fruto do Espírito dentro desse dom. Entendeu? Porque na medida que nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, desenvolvendo esse fruto, quer dizer, a carne vai ficar submersa ao Espírito, né? Então, o nome de Jesus vai ser. Mas não é fácil, porque nós temos tudo isso aí que o senhor falou. Nós somos presunçosos, orgulhosos, altivos, e é uma lista enorme. Mas o Senhor não nos deixa impune. Ele Não nos deixa. mostra aonde que há as nossas deficiências. Então, Exatamente. se o Senhor começa a nos usar numa dimensão, a gente toma cuidado para desenvolver o fruto do Espírito no mesmo nível. Entendeu? Como, por exemplo, Deus sabe que tem uns que gostam de um dinheiro. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olha só, 100, 200, 300, 500, 1.200. Deus sabe exatamente aonde está a nossa fraqueza. Outros gostam de sensualidade. Outros gostam de exibicionismo, de querer aparecer. Deus sabe exatamente aonde está a nossa fraqueza. Oh, irmão Wilson, obrigado. João Batista. A Bíblia não diz exatamente qual era o problema de João Batista, mas ele tinha um problema e reconhecia o problema dele, a ponto que ele disse lá em João 3,30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe por que João Batista? Se você vai ler nas entrelinhas, né? João Batista foi questionado que Jesus estava batizando. E aí? Perguntaram a João Batista: paramos? Mandamos com que os discípulos de Jesus calem a boca? Eu só vim preparar o caminho. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João E Batista ele sabia o lugar reconheceu que dele. Jesus veio do alto e ele veio da terra, né? Havia uma diferença Exatíssimo. muito grande. E nesse reconhecimento, João Batista reconheceu: o meu tempo acabou. O meu tempo foi só para preparar o caminho dele. Agora ele apareceu, surgiu, é ele que vai tomar o lugar, ele que vai tomar o protagonismo, ele que vai receber agora, ó, os aplausos. Pastor, Irmãos, eu esse não é o sou nosso digno. problema. princípio tremendo. E nós, é que nós estamos aqui, então vamos aplicar, né? Esse é um princípio tremendo que nós devemos aplicar na nossa vida. Por exemplo, há pessoas que têm um dom de mestre, ele tem um dom para ensinar. Ele ensinou, mas aquele que ele ensinou, Deus deu ele um dom muito mais excelente, entendeu? Então é necessário que ele entenda que o seu dom é para preparar, o outro é para fazer de uma maneira diferente, mais além. Voar mais alto. Né? Mais alto, então. Isso que a senhora está falando, e não quero me estender muito, nós temos que avançar um pouquinho, em 10, 15 minutos temos que terminar a aula. Eu tenho muito me questionado por que as pessoas, quando recebem, né, o dom, vamos dizer assim, o dom para ensinar, o dom de mestre, elas não levam muito isso adiante. Porque na maioria das vezes, isso é um fato, infelizmente, eu falo isso com tristeza, elas preferem reter aquilo para si
com medo da concorrência, não treinam a outros. Irmãos, eu me desespero para encontrar pessoas, e Deus sabe, eu não estou aqui me exibindo ou me justificando, Deus sabe, eu me desespero por encontrar um aluno, uma aluna que queira estar na disposição de ser treinado para se tornar um mestre de maior excelência, mais do que eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não tenho nada, mas a minha oração é: Senhor, coloca na minha mão alunos que eu possa ter tempo e oportunidade para burilar, preparar, que saia daqui 20 vezes melhor do que eu, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, entende? É o meu sonho, eu tenho orado todos os dias: Senhor, Ô, desse pastor, grupão e do aí a Bereia, pergunta é o tem... seguinte: nesses anos de ministério como mestre, quantos foram preparados através da sua vida que hoje têm-se nomes muito maiores do que o senhor? Tem, não tem? Pela misericórdia de Deus, não gosto de falar de números, Não, mas eu mas vou é aqui para a falar glória do nome do com Senhor. muito respeito e temor. Um pouquinho mais de 8.500. Pois é. Um Então, quando a pouquinho gente mais de para para pensar, 8.500 obreiros já tivemos a oportunidade de investir pesado. Quando eu falo investir pesado, de 4 a 8 anos. aí quer dizer, talvez eles tenham um ministério extremamente abençoado, né? Aí a pessoa, às vezes, que preparou, fala: meu Deus, mas como é que pode? Né? E Eu eu me preparei. alegro quando eu vejo, não vou Pois mencionar nomes. é No isso que Brasil Deus e na quer em nós. Argentina, eu vejo Deus usando a esses homens e mulheres, e eu fico feliz da vida. Que a Pronto. sementinha, bem pequenininha, insignificante, Deus colocou na minha mão e joguei no Pronto. coraçãozinho deles. Aí vou naquele princípio bíblico. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Pronto. Deus. Mas eu me alegro que Deus confiou em um ser tão insignificante como eu, só para lançar a sementinha. Isso eu me alegro. Poderia ser qualquer um, mas coube a ele ter misericórdia de mim e me dá. Tá aqui, Prestes, a semente. Vai, lança, lança, lança. Mas não é jogado de qualquer maneira. Você sabe que, como na parábola do semeador, tem 4 tipos de terreno. Então Deus me deu a sabedoria para saber a maneira que eu ia lançar essa semente. O problema que eu vejo hoje é a maneira bíblica de como lançar a semente para que o Espírito Santo se encarregue dela para gerar o fruto e fazer. Tá, a minha oração, eu não queria dizer isso, mas vou dizer bem abertamente, já que o assunto está nos levando a essa tônica. Minha oração desse grupo aqui, ó, desse grupo, eu quero, para a glória do Senhor, que pelo menos 4 de vocês, como mínimo, saiam daqui como professores da Academia Bíblica Bereia. Pelo menos, pegando todas as turmas, a minha oração, eu tenho pedido, pedi um número: Senhor, eu quero 20. 20 professores, pegando todas as turmas, né? São 7 turmas. Eu quero 20 professores. Não sei quanto tempo o senhor vai fazer isso, mas eu tenho pedido 20. Eu não vou dizer quantos de vocês eu estou pedindo especificamente. Então não se assuste, não. Se no ano que vem, se em 2 anos, alguns de vocês vão estar aqui na telinha, na condição de professores para a glória do Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Eu estou fora. É ele, é o único que pode dar o crescimento. E a minha oração que você possa receber a sementinha da gloriosa palavra de Deus. 10 minutos para terminar. Meu Deus, falar de anjo mexe em tudo, né? Você já imaginava isso? Que falar de anjo ia dar esse movimento dentro da nossa vida, né? Porque existem algumas semelhanças. Interessante, né? No plano moral que afetou os anjos, há uma certa semelhança também no plano da moralidade deles em cima de nós. A passagem que nós falamos, né, de Ezequiel 28:17, que Lúcifer, né, ele se tornou orgulhoso por causa da sua beleza. A passagem indica que, com o passar do tempo, Lúcifer desenvolveu um estranho tipo de paixão por si mesmo. Pouco a pouco, ele deixou que o centro de seu universo mudasse de Deus para si próprio. Ele não teria admitido, no entanto, uma mudança radical em seu coração estava acontecendo, como prenúncio de algo sinistro e assustador. Eu chamo desse sentimento de narcisismo. Já ouviram falar? A mitologia grega apresenta um personagem chamado Narciso, só para você entender. E Narciso gostava de um negócio que a maioria das irmãs amam: espelho.
A casa de Narciso tinha espelho para tudo quanto é lado. E Narciso ficava lá. Daí que veio a lenda, né? Do espelho, espelho meu, que é mais bonito do que eu, entende? E o que é uma pessoa narcisista? É uma pessoa que não para, não cansa de se exaltar, de vangloriar-se, de admirar. Não estou dizendo que eu e você não tenhamos autoestima, uma boa autoestima. Exemplo, se a nossa irmã Tatiane não tiver autoestima dela mesma, ou seja, não gostar dela mesma, vai ter problema no relacionamento dela com seu esposo, no relacionamento dela com seus filhos. Nós temos que ter uma autoestima, um amor próprio por nós mesmos, né? Tem pessoas que se menosprezam porque tem um nariz de bolinha, uma orelha grandona, tipo Dumbo, um olhão arregalado, alguma coisa do corpo que ela não gosta. Então começa o problema do depreciar a sua própria imagem. Esse é um extremo, então temos que ter cuidado para não cair no outro extremo. Oh, eu sou o cara, eu sou o bom, nem é o bom, não, o bom. Eu faço e aconteço, não fazemos e não acontecemos. E tudo que somos, somos dele, por ele e para ele. Pastor, Ai de nós o dia que nós nos esquecermos disso. Ai de nós. o Lúcifer foi corrompido. narcisista, pastor, ele é extremamente egoísta. Tudo Sim, gira em torno dele. exatíssimo. Tudo, 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 tudo. E hoje isso parece que é uma doença no mundo e, tristemente, em algumas igrejas que estão sendo corrompidas por esse demônio de narcisismo. Lúcifer foi corrompido por ambição pessoal. Lúcifer possui raros dons, era dotado de uma grande sabedoria, de um grande conhecimento, e muitos segredos da criação lhe haviam sido confiados. Por causa de seus dons e habilidades singulares, Deus o exaltou à posição de vice-regente sobre a criação. Nessa posição-chave, com sua sabedoria e inteligência superiores, Lúcifer tinha profunda percepção e compreensão dos mistérios do universo. Mas há uma dimensão que envolve os propósitos eternos de Deus, que só pode ser acenada através de reverência, fé e confiança. Ele, como Criador, é o juiz que discerne o que é sábio e justo. Gênesis 18, 25. Lúcifer, cego por sua ambição, escolheu questionar os desígnios divinos e, assim fazendo, cometeu seu trágico e fatal erro. E o que havia nos planos de Deus que desagradou Lúcifer? Isso é óbvio. Vemos claramente nas Escrituras que Satanás queria exaltar seu trono acima das estrelas de Deus para ser como o Altíssimo, Isaías 14, 13 e 14. Mas em seus planos Deus reservara essa exaltação não para Lúcifer, mas para Cristo. O direito de sentar-se com seu pai no trono foi dado apenas a Cristo, Apocalipse 3, 21. Ter uma posição abaixo de Cristo. Deveria ter uma posição. Perdão, Lúcifer, mesmo sendo vice-regente, o arcanjo, chefe e querubim ungido, deveria ter uma posição abaixo de Cristo. Quando ficou evidente para Lúcifer que ele não teria posição máxima, suas ambições foram frustradas, o que resultou em sua rebelião. Esta paixão pela alta exaltação e ambição desvairadas tem levado muitos homens e mulheres a andarem segundo seus próprios desejos e os levou a ter um fim semelhante ao de Lúcifer. Vamos lá em Isaías, já estamos nos aproximando de 5 minutinhos da finalização da nossa aula. Isaías capítulo 14. O texto em português traz essa insinuação, mas o texto em hebraico é claríssimo, 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 claríssimo. Verso 13, Isaías 14, 13. Tu dizias no teu coração, olha só, eu subirei ao céu. Se você vai a Ezequiel capítulo 28, você vai descobrir o seguinte, que Lúcifer tinha um trono na terra. Como é que é? Anote aí. Lúcifer tinha um trono no Jardim do Éden, no primeiro Éden. Milhões de anos antes Dos minerais. do Éden de Adão e Eva. Porque a Bíblia fala de 2 Éden. Alô?
Se quiser anotar, isso é importante. A Bíblia fala de 2 Édens. Um Éden estava na responsabilidade de Adão e Eva. O primeiro Éden estava na responsabilidade de Lúcifer. A distância entre um Éden e outro é quase de 60 milhões de anos. Uau! E no primeiro Éden havia um trono. E a prova está aqui, ó. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação. Isso é uma expressão simbólica para Ô, dizer... pastor, mas aí parecia que ele falava só no coração dele, né? Parecia, perfeito, mas ele estava planejando tudo Mas, para executar. mas o próprio Deus sabia o que estava dentro dele. Creio que é algo que ele não expressou, né? Engano foi ele que se auto-enganou, ele que tentou enganar a si próprio, e não se percebeu a burrada que estava fazendo, né? Exaltarei o meu trono e no monte da congregação, e olha só aqui a maneira como ele coloca: me assentarei nas extremidades do norte. No hebraico está bem claro: me assentarei nas extremidades do lado direito. Quem está nas extremidades do lado direito? Ou à direita de Deus? Jesus. Jesus. Então Lúcifer lá da terra, vou tirar aquele camarada lá de cima. Vou colocar o meu trono lá à direita Ele do se homem. equiparava a Deus, pastor. Como? Ele se equiparava a Deus, né? Isso que foi o gravíssimo erro dele. Ele deu uma de doido. E não davam direito a ele a se equiparar. Ele tinha autoridade máxima. Era o segundo da criação. Mas o problema dele foi o quê? Comparar-se. O pecado de comparação é grave, gente. Quando eu começo a me comparar com alguém, cuidado. A síndrome de Lúcifer já está me arranhando. Sutilmente. Eu bem que podia estar no grupo de louvor lá da igreja do irmão Wellington. E eu faço melhor do que o irmão Wellington. O Wellington tem 8 anos só, eu tenho 25 de louvorista. Ai. Pastor Fabiano tem que saber. Vou mandar meu currículo para o pastor Fabiano, ele vai saber que eu tenho mais experiência do que o Wellington. Olha o problema, comparação. Está entendendo o exemplo, meus irmãos? O problema é comparação. Quando eu quero me comparar com alguém, me colocando melhor do que o outro, a Bíblia diz ao contrário. Ainda que você seja melhor do que o outro, considere o outro melhor do que você. Nunca terá problema. Exatamente. Porque quando consideramos o outro melhor do que nós, nunca vamos querer roubar o lugar. Nunca vamos querer entrar no espírito de disputa. E vamos demonstrar o quê? Maturidade, segurança espiritual e ministerial. Saberemos exatamente qual é o nosso lugar. E hoje é o problema que nós estamos vendo. Obreiros que não sabem o seu lugar. Obreiros que estão aí causando confusão. Obreiros que querem aparecer, receber o aplauso e roubar a glória, a honra e a majestade que pertencem a unicamente, aleluia, Jesus. Gente, Aleluia. pensa num cara que fica nervoso, irritado, quase que doido para dar um tapa. Quando eu vejo um obreiro que quer passar por cima do outro. Já fizeram muito isso comigo. Não é que eu seja uma pessoa traumatizada. Eu detesto esse nível de injustiça. Qualquer injustiça. Qualquer injustiça irrita a Deus. Mas, gente, pensa num cara que eu perco o controle. Você nunca me viu descontrolado. Se você me vê numa igreja eu perdendo o controle, pode acreditar. Eu estou querendo dar um tapa naquele caboclo que está querendo ser maior do que o outro. Eu já quase fiz isso com um pastor de igreja. Simplesmente minha esposa, segura, porque você é servo de Deus. Se você acerta um tapa, o diabo vai te acertar a outra, é verdade. E eu não sou sanguíneo, gente. Imagina se eu fosse. Mas chega no ponto que a gente não aguenta, gente. Não aguenta ver obreiro querendo comer o outro. Gente, na casa de Deus tem lugar para todos trabalharem. Na casa de Deus tem espaço para todo mundo. Não tem essa de um querer ser melhor ou maior do que o outro. Isso é diabólico, é satânico, é luciférico. Uma das razões que as nossas igrejas pararam de crescer é esse maldito sentimento de comparação e de ciúme e inveja
ministerial. E Ô, pastor. Mas provável. olha para o senhor ver, quando a pessoa não faz aquilo que Deus ortogou na vida dele com excelência, o que vai acontecer na vida dele vai gerar ciúme, porque Deus levanta outro, o outro faz com excelência, aí surge os ciúmes, não é verdade? Irmã Lúcia, eu não posso ficar caladinho, tem que dar para a senhora 30 pontinhos pelo menos. O problema que está faltando hoje, na maioria dos cristãos, é o espírito de excelência. E essa é a razão porque Daniel foi tão perseguido, tão invejado, a ponto de ser jogado na cova dos leões. Lembram-se? A Bíblia diz, nele havia o quê? Um espírito excelente. Meu Deus! Eu quero terminar essa aula pedindo a Deus que traga esse espírito de excelência sobre cada um de vocês, sobre o irmão Wilson, sobre irmã Ruth, sobre o irmão José, sobre a irmã Lúcia, sobre a irmã Tatiana, sobre o irmão Wellington, sobre a irmã Eliadna, sobre a pastora Priscila. Irmãos, Deus precisa trazer, por sua misericórdia, esse espírito. Eu sei que você já tem, alguns de vocês já têm e tem muito, mas se você já tem, que Deus redobre esse espírito de excelência. Mas pastor, eu vou começar a ter um problema, qual? Eu vou ser invejado. Eu vou isso que eu ser ia falar. enciumado, vão pisar no meu pé, nos meus calos, vão fazer a minha vida um inferno na terra. Verdade. Problema de quem fizer vai estar revelando a condição podre, miserável do seu coração. Mas Deus vai ser glorificado. Eu quero terminar essa aula deixando aqui marcado, tá? A página 13, no segundo parágrafo. Mas há uma dimensão que envolve os eternos propósitos de Deus. Nós vamos continuar exatamente na próxima aula. Eu sugiro que você leia, preste atenção, tá? Aqui na minha orientação, que você leia o restante da página 13, 14, 15, até, deixa eu ver aqui, que a próxima aula vai pegar fogo. Meu Deus! Fogo de Deus, não é fogo do inferno, não. Você vai ler da 13 até exatamente a 24. Da 13, o conteúdo é muito forte. E aí eu preciso que você leia da 13 a 24, que a gente vai fazer um resuminho bem compacto, bem compreensível, porque eu preciso que vocês leiam da 13 a 24. Anotaram da 13 a 24? Eu vou resumir toda a aula dentro dessas páginas, tá bom? Para a gente ganhar bastante terreno nesta matéria, porque falar de demonologia é muito complicado e eu quero ser o mais prático possível. Lembrando que nós vamos entrar na próxima aula, dia 17 de abril, a quinta e penúltima aula. Nós vamos fechar no dia 24 de abril e no dia 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, começamos uma nova matéria do curso médio, ou seja, irmã Tatiana, irmã Lúcia, irmã Ruth, se não me engano, um ou dois mais, já estão migrando para o bacharel, estão dando tchau do curso. Olha lá, a irmã Tatiana lá. A irmã Tatiana Glória a sabe que foi Deus. difícil, né? Foi difícil, muito suor, muita lágrima, muita vontade de parar no meio do caminho. Eu sei o que é isso, irmã, porque eu já vivi isso na minha vida, né? E animando os que vão ficar, né? Vão ficar. Vai ter um grupão bom também que vai entrar em 1 a 2 meses, vindo das duas turmas do básico. Então, para dentro de no máximo 2 meses, esse quadro aqui vai estar bem diferente, né? Vai estar bem recheadinho de novos alunos, né? Oriundos lá do básico, que vão estar aqui firme e forte, né? Batalhando junto daqueles que ficarem, né? Se Deus quiser, em novembro, nós teremos uma formatura bonita em Massachusetts, na cidade de Milford, tá? Estive esse fim de semana aí em Massachusetts, olhando a igreja. Meu Deus, vocês não estão sabendo. Vocês que vão participar dessa formatura estão todos convidados, né? Eu já vou anunciando com 3 meses de antecedência. Que igrejão que Jesus nos deu, hein? Meu Pai Celestial, né? Dá para caber 400 convidados, só para vocês terem uma ideia. Jesus parece estar aumentando de proporção.
Mas Deus é bom, né? Então, um pastor de um aluno da terça-feira nos colocou à disposição uma igreja muito linda, para a glória do Senhor, e eu acredito que poderemos até colocar 350 convidados, mas isso a gente vai trabalhar, e 18 de novembro, então, vai ser a nova formatura que teremos no estado de Massachusetts. Vamos então terminar a nossa aula de hoje. Muito obrigado, irmão Wilson, irmã Ruth, irmão José, irmã Lúcia, irmã Tatiana, irmão Wellington, irmã Eliadna, pastora Priscila, obrigado pelo esforço que cada um de vocês empenharam para estarem aqui. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Eu cheguei hoje de viagem, era 5h30, eu estava aterrissando no aeroporto de Orlando, vindo de Boston. Tive um fim de semana com um seminário de escatologia na área de Boston, foi bem abençoado, foi cansativo, mas estou aqui com vocês. Corpinho moído, mas feliz, sabendo que Deus é bom. Nosso Deus falou alguma coisa conosco através desta lição de hoje? Eu acredito que sim, Amém. gente. Glória a Gente, Deus. essa lição me sacudiu, e a da próxima aula você não tem ideia como vai falar mais forte ainda. Me permita fazer uma oração pedindo uma coisa, agradecendo e pedindo. Agradecendo pela aula e pedindo que um espírito de excelência encha, inunde a sua vida. Ah, pastor, eu vou ser perseguido. Problema de quem te perseguir. Importante que você faça o melhor para Cristo. Importante que você agrade a Cristo. Importante que você glorifique a Cristo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela vida desses alunos. Não apenas deste grupo do médio, mas do bacharel, os alunos do presencial em Orlando, em Tampa e em Danbury. Quero te agradecer também pelos alunos do básico da terça e da quarta-feira. Quero te agradecer por este grupo de homens e mulheres que têm se determinado e priorizado. Porque para estar aqui tem que priorizar. Para estar aqui tem que se sacrificar. Para estar aqui tem que se dedicar. Para estar aqui tem que saber o que quer. Eu te agradeço, porque tu tens dado graça, ânimo, forças e determinação para este grupão, porque sabem o que querem. Pai, eu te peço um espírito de excelência que seja derramado no coração e na mente de cada um dos meus irmãos desta turma do médio. Ajuda cada um deles a fazerem o melhor para ti, ainda que sejam perseguidos, ainda que sejam, ó Deus, que sofram por causa do teu nome, mas que a excelência que o Senhor vai derramar sobre eles possa agradar poderosa e sobejamente ao teu coração. Obrigado, Senhor Deus. Continua nos ajudando, continua ajudando-me a mim. Pequeno sou, necessitado sou, clamo a tua misericórdia, ainda que tu me uses mais e mais, ajuda-me a nunca tirar minha visão de ti, porque a honra, a glória, o poder e a majestade são teus. Eu não posso roubar nada que não me pertença. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Começando desta escola. Essa escola é território, é propriedade tua. Apenas sou um pequeno administrador. Eu te imploro que a tua misericórdia continue comigo em ajudar a administrar com sabedoria. Despede-nos em paz, despede-nos, ó Deus, no final desta aula, nos dá um final de dia e uma semana abençoados. É o que nós te pedimos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Que o Espírito de excelência acompanhe vocês nessa semana, que seja derramado poderosamente todas as vezes que vocês fizerem algo para o Senhor. Guardem isso. O Espírito de excelência está com vocês. Vocês não são qualquer um. Vocês são vasos, servos do Deus Altíssimo. E ainda que o diabo diga que vocês não valem nada, vocês valem muito, porque é preço de sangue pelo qual eu e você fomos comprados. Amém? Eu Nosso recebo lema em para nome de terminar: Jesus. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É É necessário necessário Que ele cresça. e que eu diminua. E que eu diminuo. Boa. É necessário que ele cresça É necessário necessário que que ele ele cresça. cresça.
e que eu Eu diminua. Que diminua. eu diminua. É necessário que ele cresça É Necessário que que ele ele cresça. cresça. e que eu diminua. Que eu Que eu diminua. E a diminua. Deus damos o quê? A honra, a A glória honra, a glória e e o o poder para poder. todos Deus nos sempre. abençoe. Não se esqueçam do questionário, que é o trabalho da matéria de angelologia e demonologia. Vocês já sabem a data, tá bom? Deus nos abençoe. Ótima semana. Vejo vocês próxima segunda, dia 17, se Jesus não voltar. Muito obrigado a todos. A paz do Amém. Senhor. Bom descanso a Deus todos, em abençoe a nome de todos. Jesus. Boa noite. Boa noite. Abençoado. Boa noite.